Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para nós, amém? Amado, dando continuidade ao nosso estudo diário por aqui, nós estamos no capítulo 3 e vamos estudar hoje o versículo 21 e 22, amém? Para nós encerrarmos esse capítulo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus batizado, orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma grande voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, louvado seja Deus. Amado, João está cumprindo uma das suas últimas missões antes de ser lançado no cárcere. Ele batiza o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos outros evangelhos que são mais detalhistas acerca deste tópico, deste assunto, João até se retrai, até fica um pouco receoso em batizá-lo, porque como é que vem a mim o meu Salvador para eu batizá-lo? Tem fundamento o questionamento de João, porque João sabia que Jesus é maior do que ele, que Jesus é o Senhor e ele é o servo. E aqui nós aprendemos uma lição profundamente de humanidade, de humildade e de como de fato aprender a servir o povo, direcionando, amando e sendo acima de tudo testemunha de um Deus de amor, de um Deus de humildade que veio servir uma humanidade, conduzindo-a à salvação e acima de tudo pagando os seus pecados na cruz do Calvário. Jesus não tinha pecado algum, ele é limpo, ele nasceu com a mancha do pecado, mas que paradoxo é esse? Que loucura é essa? Que contradição é essa? A fila a qual o povo entrava para ser batizado era uma fila de arrependimento, a qual o pecador era mergulhado na água e ele arrependia dos seus pecados. Então o povo não estava mais indo até o templo oferecer sacrifícios e holocaustos por causa dos seus pecados, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus, através da voz que clama no deserto, o povo era batizado e cancelado os seus pecados, apagado os seus pecados por Deus. E aqui nós estamos vendo, amado, uma lição que Jesus me dá, e espero que Ele te dê essa lição também. Aquele que não tem pecado, aquele que não tem mancha, aquele que nunca soube de fato o que é a prática do pecado, porque ele nasceu santo, morreu santo, continuou santo, é santo e será santo eternamente. Jesus, ele entra na fila de pecador, gente, para ser batizado, e ele foi batizado. Ele desce o seu nível, não na prática do pecado, mas ele desce para servir a humanidade. Ele fala com João: vamos deixar assim, João, porque assim aprove que o meu Pai o fizesse. É o cordeiro sendo entregue sem mancha alguma para ser sacrificado, amado, calado, mudo, exercendo aquilo em si que Deus queria que ele exercesse. Jesus entrando na fila é de fato uma porretada na nossa mente, na nossa visão religiosa, espiritual acerca de todas as coisas. É um Deus que se esvaziou de si mesmo para servir, amado. Um Deus que em toda a sua supremacia, em toda a sua glória, a sua onisciência, a sua onipresença, se desfaz, se esvazia de si mesmo e desce na terra para servir ao homem, se fez carne, amado. E Jesus entrando na fila de pecadores aqui, é ele de fato dizendo: homens, eu estou no meio de vocês e trarei um exemplo perfeito de como ser filho e de como ser obediente até a morte, e morte de cruz. E a confirmação sobrenatural vem a todos aqueles que têm a visão do céu, porque João contempla, ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pombo, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Será que todos ouviram aquela voz? Será que todos de fato puderam discernir a voz de Deus quando ele expressa o seu regozijo sobre o seu filho Jesus, enviado por ele mesmo sobre essa terra para ser sal e luz e testemunha e esperança para mim e para você? Não, amado. Em outros evangelhos, muitos acharam que era voz de trovão, que era barulho do céu. Mas aqueles que estavam ligados no sobrenatural de Deus puderam contemplar esta voz: Este é o meu filho amado, em ti me comprazo. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, o seu sobrenatural, amado. Que nós possamos, de fato, estar ligado à voz do nosso Deus, que a todo tempo tem falado com todos nós. E Ele de muitas maneiras expressa, traz a nós a sua verdade. E João Batista pôde contemplar, porque ele era e continua sendo um santo, um homem santo separado de Deus, um remanescente nessa terra. Pôde contemplar a voz de Deus, os sinais de Deus e perceber o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado no mundo, entrando numa fila para ser batizado, mesmo sem ter pecado algum, descendo para servir. Ele pôde reconhecer o Cordeiro de Deus, porque ele estava conectado com o céu. Amado, até aqui nós estamos fechando um círculo sobre a vida de João o Batista, que no seu último instante, nas suas últimas horas, nos seus últimos tempos, batiza o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de amanhã eu creio que um novo mover de Deus começará nesse estudo, que nós vamos estar falando dele, do seu filho. Até agora nós falamos em profundidade de um remanescente, de um servo, mas a partir de amanhã, no estudo de amanhã, nós vamos começar a falar do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, aquele que está acima de todas as coisas. Amanhã nós vamos começar o capítulo 4. Fique comigo nesse estudo, que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger, que o Espírito Santo de Deus possa gerar vida no seu coração e te atrair ao arrependimento genuíno. Que a graça e a paz seja comigo, seja contigo, que Deus abençoe sua vida, amado. Dai crédito ao único evangelho que pode esclarecer a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe sua casa e você. Fique com Deus.